Cotidianamente, somos não apenas assaltados pela palavra crise desde os noticiários, como em alguma esfera pessoal a vivenciamos. Neste sentido, crise como palavra e como ideia remota é uma constante. Quando um período de estagnação econômica parece se avizinhar, quando uma relação familiar ou até mesmo um relacionamento parece evidenciar alguma ruptura iminente, em qualquer ocasião em que a ordem das coisas parece prenunciar uma mudança substancial, a crise igualmente se insinua. Ora, mas o que é crise? Como essa é uma ideia, um conceito distributivo, ou seja, em que posso incluir uma série de situações semelhantes ou análogas, crise tem níveis de apropriação na filosofia, na medicina, na matemática, na psiquiatria, na economia e em outros campos do conhecimento. Como muitos níveis fogem ao propósito deste ensaio, tomaremos a ideia de crise em um sentido particularmente filosófico, mas para isso voltaremos preliminarmente às suas origens históricas. Crise advém do verbo grego crino, emprestado do vocabulário jurídico de então, com o significado de separar, distinguir. Quem a desloca desse uso majoritariamente jurídico para outro campo é Hipócrates. E o que explica esse deslocamento semântico da ideia jurídica de crise por parte de Hipócrates? Vejamos. Hipócrates, nascido em 460 a.C., numa ilha da costa da Ásia Menor, em Cos, descendia de uma família de médicos ilustres, de nobres aristocratas, que remontava aos tempos homéricos, a família dos Asclepíades. Parte de sua família, sobretudo os mais novos, criou uma escola rival de medicina em Quinido, ainda que preservando as três partes fundamentais da teoria dos Asclepíades, a saber, a descrição dos sintomas de uma patologia, o prognóstico e respectiva terapêutica. Ora, mas o que tal rivalidade tem a ver com a ideia de crise e seu deslocamento do contexto jurídico anterior? Pois bem, enquanto os mais conservadores dos Asclepíades permaneciam em Cos, mais voltados à reflexão sobre o método da arte médica e com uma atenção mais específica ao enfermo real em vez de se preocupar com a enfermidade abstrata, em Quinido havia uma preocupação à descrição sintomatológica, sendo esta, não por acaso, a primeira escola médica responsável pela auscultação imediata da história da medicina. O êxito de Hipócrates, muito em função de sua formação filosófica, é que com ele não apenas a techneiatrique, ou arte de curar, se desvincula em definitivo da religião, como passa a constituir um campo próprio de investigação que tornar-se-á a arte médica. E esse êxito, que o distancia tanto de sua escola originária de Cos, bem como de Quinido, está radicado na sua compreensão sobre a ideia jurídica de crise. Para Hipócrates, reformulando tal concepção, crise é o estado de determinação de uma patologia. É como se fosse um limite entre dois estados, a partir do qual a doença poderia se agravar ou perder a sua intensidade. Ou seja, seria o instante em que o médico poderia distinguir a sua especificidade. Como, segundo Hipócrates, aprender a crise em um paciente? Através de seus sinais indicadores constantes desde o corpo enfermo. Sendo o mais específico desses, aquilo que tornou-se um termo muito constante na semiologia médica chamado facies hipocrática. Portanto, de Hipócrates desdobramos parte filosófica e semiológica da ideia. Crise é o limite distintivo que divisa dois estados ou qualidades, ou seja, o ponto de ruptura de uma circunstância a partir do qual conseguimos intuir uma lacuna em uma aparente normalidade. Em outra perspectiva que não a da semiologia médica hipocrática, podemos entender a crise como uma ideia genuinamente grega, a partir do modo como os gregos compreendiam o espaço no sentido físico ou geométrico. Para os gregos antigos, por exemplo, o espaço era contínuo, ou seja, sem vazios ou lacunas, em que dentro e fora, interno e externo, se confundiam. Entre esses pares de oposição não havia exclusão, mas complementaridade. Sendo assim, o espaço grego era compreendido em sua plenitude substancial, sem erupções
e sem lacunas. Entretanto, é na dimensão ou compreensão desse mesmo espaço contínuo sem fissuras que se projeta o famoso Teorema de Pitágoras, a partir do qual se revela uma verdade geométrica e filosófica extremamente delicada para tal paradigma do espaço contínuo, a de que, em um triângulo equilátero, por exemplo, o comprimento da hipotenusa não é um número que pertence à notação escalar dos números inteiros. Pitágoras suspeita com seu comprimento da hipotenusa que, apesar desta ser uma grandeza sem um número inteiro correspondente, a de que há, na aparente continuidade numérica, pontos vazios que, não sendo constantes, não correspondem a nenhum número inteiro. A consequência disso, tanto em âmbito geométrico ou espacial como em um contexto aritmético, desencadeia uma crise. Crise que corresponde à descoberta inesperada dos números irracionais. Esta descoberta entre os pitagóricos se torna tão incômoda que, reza a lenda, se revelada para além do círculo esotérico, poderia ser punível com a morte. O que se pode perceber feitas as considerações prévias? Que a crise, sendo uma ideia originalmente grega, pressupunha uma visão de mundo em que as coisas, ainda que animadas por deuses, eram tomadas em constante mudança ou mobilidade. A ideia de crise, deste modo, aponta para um reino imanente em constante transformação, em que, na ordem aparentemente harmônica das coisas, habitam inesperadas potenciações ou possibilidades. Isso nos leva a 4 postulados, quais sejam: primeiro, só existe crise onde houver movimento, sendo movimento não apenas a força que desloca o móvel do seu ponto inercial, como um análogo de tudo aquilo que possui um impulso vital. Por força do movimento de impulso correspondente, a crise rompe o elo de aparente normalidade em uma série de acontecimentos, divisando 2 estados, o anterior e o posterior, o ocorrido e o porvir. Como é causada por uma força anterior, ou seja, por um impulso vital, a crise não tem razão de ser em si mesma, de modo que é acidental. Como é acidental, não é compreensível a priori, pois que é um fenômeno excepcional, insondável no período de seus desdobramentos. Compreendê-lo implica intuí-lo, e intuí-lo implica em restituir o elo comprometido anterior às suas causas primeiras. Desse modo, toda a crise só é resolvida quando intuídas suas causas primeiras, cujo preenchimento intuitivo as incorpora como forma de situações análogas potencialmente vivenciáveis. Como consequência, quando as crises pessoais não estimulam a compreensão de suas próprias causas, há um estado permanente de confusão prolongada, em que, sem que o passado se atualize e o futuro se efetive, o presente fica suspenso em uma permanente indeterminação. Quando o próprio ambiente reforça tal confusão, a crise gera um estado de suspensão em que passam a habitar fissuras e lacunas, tanto no modo de agir como de pensar, com toda a série de irracionalidades imaginadas, como se os números irracionais quebrassem a ordem crescente dos números inteiros. Uma crise pessoal, quando socialmente reforçada, se torna um delírio espaço-temporal em que, dentro e fora, o lícito e o ilícito se anulam e se complementam, dando seu testemunho nos sentimentos, desejos e ambições em que sequer são pressentidas as suas origens. Uma relativa aplicação dos 4 postulados em um contexto mais amplo, a partir do qual as crises pessoais se generalizam em uma circunstância histórica, se encontra no livro de 1986 de Raymond Aron, Paz e Guerra entre as Nações. Para Raymond Aron, as crises históricas e os conflitos daí decorrentes resultam de 3 condições específicas. A. Nascem da pluralidade de interpretações possíveis e consequente quebra de um princípio de legitimidade até então hegemônico. B. Precipitam uma lacuna entre o estatuto existente e o novo princípio, que com efeito reclama uma legitimidade suplementar, uma nova compreensão face à anterior. C.
resultam da amalgamação entre essa relação de forças. A partir dessas três condições específicas, ou tipologia dos conflitos, Raymond Aron nos faz compreender simultaneamente como a Europa se constituiu desde meados da Guerra Franco-Prussiana, em meados do ano de 1870 e 1871, até a crise entre a ideia nacional e a herança dos direitos dinásticos que desencadeará a Primeira Guerra Mundial. À guisa de conclusão, o que toda essa panorâmica quer considerar? Como são acidentais e logo imprevisíveis, as crises não têm uma substância uniforme, constante ou equivalente em todas as situações. Daí porque, como categoria, pode ser predicada ou compreendida como relação e como qualidade, ou seja, como um estado. Apesar de fazer estragos de proporções gigantescas, ainda que não seja substancializada, há, analogamente, uma propriedade que assemelha as crises em potencial, qual seja a lacuna ou intervalo entre o anterior e o posterior, entre o antigo, que reclama sua permanência, e o novo, que quer se atualizar. Logo, as crises apontam para a emergência da novidade, novidade que, contingenciada ou sufocada pelo antigo, resiste a se revelar, a irromper. Portanto, desde uma esfera pessoal, como num relacionamento, até em uma circunstância histórica, como o que apontei há pouco em Raymond Aron, em toda crise há sinais indicativos de que o novo, ainda em constituição, pretende ganhar forma em uma mudança substancial. Desse modo, não sendo nem positiva nem negativa, já que não é qualificável a priori, ou seja, antes de se metamorfosear, a crise é o limite a partir do qual a própria vida cria a força necessária para impulsionar suas asas.